Eu acho. Pronto, voltou a gravar, graças a Deus. Ah, milagre aqui, né? Beleza, deixa eu voltar lá na tela, aí eu vou refazer a apresentação, né? Então, nós estamos falando do nível, né, dos níveis para dados quantitativos, né? Então, essa que é a ideia aqui. O nível intervalar de mensuração, né, é um nível, né, como eu falei, um Pokémon evoluído do nível ordinal, porque agora aparecem números. Existe uma ordem, só que você está colocando em termos de números, né? Mas a propriedade adicional é que a diferença entre esses números é determinada, né? Então, coisa que lá no nível ordinal a diferença não era significativa ou não era determinada, né? Uma vez que você trabalha com número, a diferença é determinada, né? Então, lembrando lá novamente do nível ordinal, né? Excelente e bom. Qual é a diferença entre excelente e bom? Não, não é determinada, não é significativa, né? Então, aqui não. Aqui no nível ordinal, por se tratar de um dado, né, quantitativo, né, então nós conseguimos determinar as diferenças. Só tem um detalhe que está em vermelho ali, né, em que o valor do zero, né, daquele dado, né, que você coletou não significa ausência da propriedade a qual ele está associado, né? No caso aqui, a propriedade, como vocês estão vendo, eu peguei a temperatura, escalas relativas de temperatura. Então, 0 graus Celsius não significa ausência da propriedade chamada temperatura, nesta escala. Nem 0 graus Fahrenheit, né? Então, esse tipo de nível, né, tem que ser definido, além de ser quantitativo, tem que ser percebido essa questão aqui, né, que o zero, né, associado, né, à temperatura, no caso, mas ao dado estatístico, o zero associado ao dado estatístico não significa ausência da propriedade, tá? Me perdoe, aí tinha esquecido de colocar o cabo, né, do microfone, porque eu tinha percebido que algumas pessoas estavam chegando durante o intervalo. E aí, se eu colocasse o cabo, deixasse o cabo, né, eu não escutaria o computador apitar, sendo assim que alguém estava querendo entrar na sala, né? Me perdoe, mas foi por causa disso. Agora eu coloquei o cabo. E está gravando também, né? Tem que lembrar, senão a gente acaba esquecendo mesmo, é muito fácil de esquecer. E então esse nível tem esse detalhamento. Agora vamos ver o outro nível, porque aí já está definido os dois, né? E aí a gente faz algumas comparações, né? Então vamos lá, né? No caso, então, deixa eu ver se tem alguém perguntando. Não. Então vamos ver o nível é, de razão, nível de mensuração de razão. Ele também é uma evolução Pokémon do nível anterior. Só vale para dado quantitativo, mas é o intervalar com a propriedade adicional que o ponto inicial, né, onde, né, existe esse ponto inicial zero. Então, ele indica a ausência da propriedade mesmo, né? Então, isso é a propriedade adicional, vamos dizer assim. Então, no nível intervalar, zero significa a ausência da intervalar, não, desculpa. No nível de mensuração, de razão, o zero significa a ausência da quantidade, né? Você vê que está em destaque entre parênteses ali. Agora, o que vai ser acrescentado é que, primeiro, as diferenças são significativas, ou seja, são determinadas, assim como no intervalar, e também as razões, né? O que significa isso, as razões? As proporções, né? As proporções são significativas. Então, vamos pegar algum exemplo, né? Como eu falei aqui, a maioria das medidas físicas e químicas seguem esse repertório, né? Vou pegar uma, comprimento, por exemplo, distância, né? Então, se a distância é zero, então não tem distância, ausência da quantidade. Significa que os objetos, né, estão próximos, né? Próximos, não estão juntos. Né? A distância é zero entre os dois objetos. Agora, se você afastar, então pode ser que objetos estejam o dobro de distância dos outros. Então, as razões é justamente essa questão das proporções. O dobro, o triplo, né? Tudo isso. Mas tem que ter o fato de que o zero significa a ausência da quantidade, ok? Então, a maioria das medidas físicas, né, químicas, né, então, comprimento, né, ele tem zero de comprimento, ou seja, não tem comprimento. Tudo bem, né, o comprimento é zero. O dobro do comprimento, esse objeto tem o dobro do comprimento do outro, né?
Então, aí você vê que a questão da razão aparece, né? Então, esse nível de mensuração, né, é também quantitativo. Então, tem esse detalhezinho que o nível anterior, o de intervalar, né, o zero não significa ausência da propriedade, já que o zero significa ausência da propriedade. Tá ok? Então, se você vai medir o tempo de um fenômeno, né, você vai usar um cronômetro. Então, a medida por cronômetro, a hora que se dispara o cronômetro no zero. Então, o zero significa que não iniciou, né? O zero significa ausência do tempo ali, de fato, né? Na medida do cronômetro, né? Então, isso é um exemplo também. Então, agora, né, essas questões aqui, ó, é, a, você cronometrar o tempo, né? Então, cronometrar o tempo é uma medida de razão, uma vez que o zero faz sentido, né? As temperaturas aqui, infelizmente, faltou a escala, mas é graus Celsius, né? Então, tá aqui, né? Graus Celsius, né? É intervalar. Aqui são duas colunas com temperatura em graus Celsius, né? Note que aqui aparece a diferença, até coloquei essa tabelinha por causa disso, por causa das diferenças. Então, aí, lembrando que intervalar, as diferenças são significativas, dá para determinar, então era isso que eu estava falando, ó, 39,6 menos 37,6, 7, você tem aqui, então, uma diferença determinada, né? E como a temperatura em graus Celsius, o zero não significa ausência de temperatura, nós caímos aí no nível intervalar, ok? E cronometragens, né? Você vai cronometrar o tempo, né? Às vezes, por exemplo, em estatística, né, de uma empresa, é muito comum você cronometrar o tempo de realização de um serviço, né? Então, o zero aí significa ausência do tempo, nesse caso, nessa situação, né, de cronometragem do tempo. O tamanho dos objetos, né, por exemplo, estou pegando os casos mais importantes, né? A massa, né? Zero massa significa ausência de massa, né? Ele não tem massa. Então, 0 kg significa que não tem massa, né? Você vai falar, mas existe isso? Bom, na física existem partículas que não têm massa, né? Por exemplo, a luz, né? A luz é uma partícula que não tem massa. Então, existem essas propriedades na física também, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, é aquela questão, né? Assim, até o resumo, né, não tem muito que eu colocar, né? As repetições das ideias, porque, obviamente, está sendo gravado, né? Então, assim, de novo, os dois últimos níveis são dados quantitativos, né? Você vai ter o nível intervalar, em que é um número, né, são valores numéricos, em que você pode fazer, as diferenças são determinadas, são significativas. Mas o zero não significa ausência da propriedade, né? Então, peguei, por exemplo, escalas relativas em geral, né? Esse zero aí não significa ausência da propriedade. Vou pegar um outro exemplo, né? Alguém sabe, né? Porque quando a gente faz a contagem da quilometragem, você tem que ter um marco que indica o zero, né? Então, o 0 km, o marco 0 km, não indica a ausência da quilometragem. É simplesmente uma escala relativa para fazer a medida, né, da quilometragem na estrada, né? Então, esse dado também seria um dado intervalar. Então, o 0 km, que seria o centro aqui ali na Praça da Sé, né? O quilômetro, o marco zero, né? O quilômetro zero, não indica ausência de distância. É simplesmente uma escala relativa de distância que se usou, né? Então, é muito semelhante a essa escala relativa de temperatura Celsius e Fahrenheit. Então, quando você percebe, eu falei também da escala relativa de inteligência. Você fala, eu tenho 0 QI, né? O que significa? Você não é inteligente, né? Não, não significa ausência de inteligência, é simplesmente uma escala relativa. Já coloquei 3 aí, né? Toda vez que você perceber que o zero daquele dado não é ausência da propriedade, sim uma escala relativa adotada, né, a partir, né, de algum ponto, né, inicial, né, você então chama esse nível de mensuração do dado, né, de intervalar. Então está aqui as escalas relativas de temperatura, né, Celsius, Fahrenheit, a escala relativa de quilometragem, né, o zero, o marco zero, não significa ausência de quilometragem, é simplesmente uma referência, né, para nós, né?
assim como o teste de QI. Zero QI não significa que tem ausência de, de inteligência, simplesmente é porque a escala, né, foi construída de forma a adotar algum nível zero lá, mas não indica ausência. Então, para o Josué, né, estou relembrando, só vale para dado quantitativo, e o intervalar tem esse probleminha, você tem que perceber se o dado é uma escala relativa, né? Está sendo representado numa escala relativa, onde o zero não indica, então, a ausência da propriedade. O exemplo mais, assim, interessante seria o das temperaturas, né? 0 graus Celsius não indica que não tem temperatura, né? Ausência de temperatura. E no caso aí, deixa eu ver se tem mais aqui. Você vê que eu já coloquei três, né? Coloquei três exemplos. Por exemplo, ó, a passagem do tempo em anos, né? Se adotou, né? Uma escala, às vezes, 0 anos, né? Significa ausência do tempo? Não existe, não significa ausência do tempo, é intervalar também, né? Ano zero, né? É só um marco de referência, só isso. Não indica que não existe o tempo, né? O tempo existe, né? Sempre, né? Então, essa é uma questão. Já no cronômetro, aí é diferente, né? Porque você parte, né, para falar zero, quanto que demorou esse fenômeno? 0 segundos significa aí, então tem que ter um certo cuidado na hora de ficar analisando. Se tiverem dúvidas, obviamente, sempre está perguntando no fórum, né, quando der os exercícios. Então, essas análises, essas interpretações não são tão simples, né? Por isso que eu falei, tem que ir refletindo, se não conseguir chegar numa resposta, né, sempre coloca, eu vou acrescentando mais detalhes e vocês vão conseguindo trabalhar. Então, até a passagem do tempo em anos, né, quando eu falar, qual é o ano zero, né? Está indicando isso ausência da propriedade? Obviamente não, né? Nesse sentido, não. Tá ok? Que mais aqui, né? Aí eu estou ainda no dado aqui intervalar, né? Então, mensuração, razão, né? Então, na razão, sim, né? Qual é o comprimento zero da coisa, né? No cronômetro, por isso que eu estou falando muito no cronômetro. O fenômeno, eu vou medir o tempo. Se der zero, significa que não, né, foi instantâneo, não teve intervalo de tempo, né? Então, aí ele fica no nível de razão. Então, tem muitas essas questões, como eu falei, de interpretação, né? Tem isso também, né? Então, só lá do nível intervalar eu falei quatro, né? O teste de QI é um deles, né? Zero inteligência, né? Zero QI não significa ausência da inteligência, é só por causa de uma escala relativa mesmo. Bom, aí eu comentei aqui, né, do coisa, e tem uma tabelinha aqui que eu coloquei também, com alguns outros exemplos, né? Então, lembrando, né, para quem chegou um pouquinho depois, né, então só já estou finalizando aqui, pessoal, aqui, esses dois só valem para dados qualitativos, tá? Nominal, ordinal. Até aqui no caso ordinal, coloquei mais esses daqui, né, que são, né, também mostrando aí uma ordem, né? Enquanto esses daqui não tem uma ordem, né? Se bem que algumas torcidas querem ficar em primeiro, né? E aqui, então, o intervalar e razão que só vale para dado quantitativo, né? Onde as diferenças são significativas, né? Sempre as diferenças são significativas, né? E eu coloquei, por exemplo, no intervalar, novamente aqui a questão da temperatura, né? 0 graus Celsius não significa ausência de temperatura. Então, você vê que são interpretações que a gente tem que dar, né? Já no de razão, eu coloquei, por exemplo, a distância, né? Bauru é 3,5 vezes mais distante de São Paulo do que Campinas. Então, entra aqui aquela questão das proporções, né? São significativas também. Tá ok? E a distância, né? Quando ela é zero, é a ausência da distância mesmo, né? Que significa que os objetos estão no mesmo lugar. Se bem que alguém vai falar, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Ok, e né, ainda bem que essa segunda parte foi um pouquinho mais rápida, né? Eu deixei aqui para vocês também, né, atualidades sobre estatística, né, com relação aos dados, uma vez que agora a gente foi falando sobre dados, né? Vocês vão ter aí a possibilidade de estar assistindo também esses dois vídeos, né? São rapidinhos, são de 10 minutos cada um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Sobre o conceito de Big Data e ciência dos dados. Aqui eles vão falar tudo que está ocorrendo aí na atualidade a respeito, né, das organizações, das empresas estarem coletando dados de todos, né, rastreando todo mundo, para que o dia que você tentar entrar na internet e tentar comprar via internet um computador,
vocês vão ver que durante dias vai aparecer, né, aqueles banners famosos sobre computadores para você, né? Então, os algoritmos aí que estão sendo usados na internet, né, fazendo estatísticas sobre as buscas, né, que você tem, dados que vêm aí das redes sociais, tudo isso permite saber o perfil, né, com muito detalhe, às vezes, de você. Até mesmo os seus desejos, eles sabem antes mesmo de você desejar. Então, Big Data, o que é ciência dos dados, eu recomendo assistir, é bem rápido os vídeos, né? Vocês, né, podem estar assistindo, são dois, como é 20 minutos, nós temos só mais alguns minutos, talvez não dê tempo nem de apresentar, até eu montar. E com relação à atividade 1, então faltaria ainda essa orientação, né? Vocês, então, né, a aula não se basta, a aula é a introdução mesmo, né? É o que eu chamo de V0, aí, né? A velocidade inicial para vocês começarem a ver os exercícios, né? A lista é bem rica em exercícios, né? Para que vocês possam retornar na gravação da aula e verificar, né? Analisar, ver o material que eu deixei para vocês, né? Consultar esse material. Como eu falei, eu vou colocar as gravações lá no material de aula, na aba página inicial, né? Isso eu já tinha comentado. Vocês vão baixar, né, lá em tarefas, na atividade 1, o arquivo, e vão carregar no mesmo local, né? Quando você vai clicar no mesmo ícone lá, quando você resolver, você carrega. Pode ser resolvido em grupo, vocês podem colocar o nome das pessoas que participaram da resolução junto com da discussão, da resolução, junto com você. Eu acho até interessante colocar mesmo, não fiquem com preguiça, não coloquem, né? E coloca o nome completo, não coloca só João Maria, né? Senão a gente vai achar que é caçadores de bruxa, né? Então não é, né? Então é João tal, né? Souza de Campos, Moraes, né? Coloca o nome completo para a gente. Às vezes tem muito nome repetido, às vezes 2, 3 nomes do nome repetido, então é bom colocar sempre o nome completo. O prazo inicial aqui, a menos que eu receba alguma orientação a mais aí da coordenação, esses prazos aqui podem ser ampliados, tá? Mas isso eu vou ter que ver ainda com a coordenação, uma vez que chegaram vários alunos novos nessa sala, né? Então eu fiz um pouquinho a revisão, ambientei novamente, né, para todo mundo ter uma noção do que foi feito nessas 2 últimas semanas. Refiz aí a discussão também, principalmente dessas questões dos dados, né? Então procure, né? Essa seria então o primeiro prazo aí, mas pode acontecer de os coordenadores me avisarem para protelar um pouquinho mais, né, que ainda tem algumas pessoas que podem estar com problemas de baixar arquivo, carregar arquivo, pode dar muito problema aí. Então, a princípio Professor, é são isso. quantas atividades e é para quando? Desculpa que eu não entendi. Tem atividade 1, que é só essa por enquanto. Para quando está aí, né? O prazo de entrega até 2/9, né? Essa atividade tem essa data primeiramente, né? Eu falei que por alguma eventualidade eu posso até ampliar, mas a princípio essa data aí, tá ok? Por enquanto tem só uma atividade, atividade 1. E outra questão importante, né, dentro dos exercícios, né, desse treinamento que vocês vão fazer, né, são as dúvidas. Tem o fórum de dúvidas no tópico 1, tá? Então vocês podem enviar por ali, fórum, coloque sua dúvida, procurem, eu tinha comentado isso também no dia que eu fiz a apresentação, né, há 2 semanas atrás, né, procurem ser bem específicos na dúvida. Será que eu fiz correto aqui o exercício 2B? Eu coloquei isso, professor, né? Aí eu consigo, né? A minha resposta é essa, mas está correta, né? Eu fiquei na dúvida, né? Aí eu falei, não, está correto, beleza, você acertou, o raciocínio seu está certo. Se não tiver correto, né? Aí a gente vai entrar, fazer uma pequena discussão para poder, obviamente, direcionar melhor, ok? Então, eu já vou parar de compartilhar aqui, né? Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu sair da apresentação do PowerPoint também, né? Bom, essa é a ideia, né? Então, agora acho que acredito que todos que. José, você pode procurar um pouquinho também na internet, na parte da Univesp, né? Tem alguns vídeos, né? Posso até procurar depois, Univesp, né? Ela tem o curso de estatística, né? Que eles vão discutindo um pouquinho lá também, né? Então,
estatística da Univesp. Só que eu não tenho o link agora, teria que buscar depois, e aí eu mando para vocês também. Da Univesp eu indicaria, tá? Eu procuro evitar um pouco, né, quando é coisa muito específica da disciplina, quando é uma visão geral, a internet, né, você tem lá, eu já mostrei aqui alguns vídeos lá na primeira semana, né? Aí tudo bem, aí vocês podem estar buscando coisas mais gerais, né? Se o cara errar um pouquinho, não tem problema, né? Mas quando a coisa é muito específica, né, para não ter muita dúvida, né, é bom pegar algum curso online, tipo Univesp, que vocês vão ter acesso fácil, né? Tem um canal no YouTube, vocês podem colocar lá Univesp curso estatística, vocês vão ver sobre essas questões dos dados. Depois, a hora que terminar aqui, eu dou até uma olhadinha, depois eu mando por e-mail para vocês lá no Canvas. A aula gravada, Sueli, vai ficar em material de aula, né? Então, lembrando aí que eu vou carregar novamente aí a apresentação. Deixa eu ver aqui, ó, você vai perceber. Aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui, ó. Vai aparecer na tela inicial lá do Canvas, né? Página inicial. Quando você entra na disciplina, né? Você vê essa página inicial, né? Tá aqui, ó. Quando você entra na disciplina, ó, página inicial. Quando você entra na página inicial, tem avisos, né? Avisos, fórum, né? Que eu acabei de falar para colocar as dúvidas aqui, ó. Clica aqui e insere sua dúvida. E a aula vai vir aqui, a aula gravada vai aparecer em material de estudo, ó, material de estudo. Logo após o PDF do tópico 1. Aqui está o tópico 1, vocês podem abrir o Canvas aí, vocês vão perceber que está lá o tópico 1, como introdução à estatística, material de estudo. Logo abaixo eu vou colocar o link desses 2 vídeos, eu vou colocar lá, ok? Aí vocês podem entrar, assistir, pode pegar o link aí, né, da Univesp, que eu vou mandar para vocês, né, para também poder estudar, ver a apresentação de outros professores, né, para ter mais detalhes, né. E também o fórum, né, conforme vocês... Eu acho assim, o interessante é vocês tentarem também já iniciar a atividade, né, de exercício, porque é ali que a coisa vai se formalizar mesmo, né, porque você vai perceber aonde você está com mais dificuldade, aquilo que você tem que rever, né. Senão você vai querer assistir mais aulas, aí depois vai para a lista. Às vezes é bom dar uma olhada, uma primeira passada na lista, e aí sim vocês irem para buscar mais informação no fórum, em outros vídeos, né? Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Ah, beleza, que bom. Assim não sair depois de 15 dias, como acontece. Isso, o que a Suelen acabou de narrar aqui, pessoa, super importante, mas super importante mesmo. Ao momento que eu subir esses 2 vídeos, eles vão ficar muito tempo lá, né? Pelas necessidades. É claro que eu sugiro que vocês baixem o vídeo, né? Porque é só baixar, né? Para não ficar entrando de novo no Canvas para ficar assistindo. Mas o que ela comentou aqui era uma das coisas que eu acabei esquecendo de comentar, porque lá no Canvas, as aulas gravadas só ficam 2 semanas, aí se perde essa aula, né? Eu mesmo, o link, eu tentei baixar, fazer um jeito, tentei passar para outros alunos, a partir do meu link não conseguem acessar. Então, assim, a ideia é de que vocês tenham essa aula por um período mais longo. Então, vamos dizer lá nas últimas provas, né? Aí vai chegando as últimas provas, a prova A2, por exemplo, você precisa rever uma aula para estudar, tá lá a aula, né? Ou você já baixou, né? Coisa que é difícil de você fazer no Canvas também, né? Então, tudo indica, Suelen, que o código sempre será o mesmo, tá? É um código fixo. Eu vou enviar, sempre vou falar, usa o mesmo código, né? Eu vou copiar o aviso e reenviar o aviso. Então, significa que a gente vai conseguir entrar na mesma sala, esta daqui, né? Com o mesmo código sempre, tá? É o que o pessoal está fazendo, e então eu vou fixar esse código. Vocês podem até guardar esse código, porque semana que vem eu vou usar o mesmo código para entrar aqui, tá ok? Então, mas eu vou colocando no aviso, né, sempre. Como nós estamos aí com 25 alunos, gostaria até que vocês colocassem esse aviso, né? O código permanece, é permanente agora. Vou usar sempre esse código aqui,
que é o THG, o UPRJ e IZT. Então, por favor, né, repliquem isso, né, procurem estar avisando, né, orientando os colegas, porque essa ambientação, né, é super importante, todo mundo está ajudando um pouquinho para as coisas funcionarem, tá bom? Bom, pessoal, agradeço aí, eu tentei aí me dar o melhor aí para tentar explicar, mas é complicado, quando são coisas interpretativas tal, é sempre mais complicado mesmo, né? Quando entra um grau de detalhamento que às vezes os alunos às vezes não esperam, né? Nossa, eu pensei que era só número e palavras, né? E não é só isso, tem um detalhamento na disciplina de estatística, né? Que a gente procura estar colocando para que vocês, obviamente, tenham uma boa noção do que estão fazendo, né? Então, a pergunta do Josué, né? Tem mais material que a gente pode se aprofundar? Como eu falei, eu vou mandar daqui a pouco um link aí para as aulas de estatística lá da Univesp, né? Que eu acho que é bem interessante, né? Que é bem confiável, a princípio, bem confiável, né? Então, ó, um bom resto aí de semana, nós estamos na quinta, né? Um bom final de semana, a gente vê semana que vem. E eu agradeço a participação muito boa de todos, né? O Roberto aí, fiquei contente que você encontrou aí, né, a aula, né? Porque eu vi o seu desespero aí, porque não estou conseguindo entrar, né? Eu lembro que ele estava já gritando, né? Então, eu agradeço aí, valeu muito aí a aula, né, dessa participação, né? Todo mundo, de certa maneira, não que é uma grande diversão, mas a gente está bem confortável de estar trabalhando melhor com essa plataforma para tentar, principalmente na hora que chegar os cálculos, né? Que a partir da semana que vem eu começo a montar tabelas, cálculos, vai ficar bem melhor trabalhar por aqui. Em geral, João Paulo, eu espero a data vencer, porque eu consigo aí baixar todas as atividades de uma única vez, zipada, abrir o zip e ir corrigindo, né? Porque senão eu vou ter todo aquele trabalho de entra uma vez, entra de novo, alguém postou. Então, eu até recebo a mensagem, né, todo dia de quem posta fórum, posta atividade, né? Aí eu recebo, mas é bom eu vencer a data para eu poder baixar e já dar um retorno para vocês, tá ok? Bom, então, pessoal, agradeço então aí todos os comentários, as participações. Espero que tenha sido agradável aí, né? Tem que ser sempre assim, né? Um prazer a gente estar participando e que vocês estejam bem e os familiares também. E assim, boa sorte aí. Eu estarei lá no Fórum de Dúvidas, aqueles que precisarem. E até quinta-feira que vem, né? Vocês podem sair, né? Eu também já vou sair, já batendo as 10h50. Você vê que esses comentários são importantes, né? Ajustando, dando orientação, é o mais importante de tudo, né? Para que todo mundo fique bem confortável. Valeu, pessoal. Já vou fechar aqui o microfone e a gente fecha a coisa. Valeu, Elisângela, pelo elogio. E agradeço aí a participação, então, de todos, tá bom? Então, vamos lá. E vamos continuando aí as atividades. Bom, boa sorte aí no curso para aqueles que estão chegando hoje, né? E muita felicidade, espero que fiquem satisfeitos aí com as aulas, né? Todo mundo, não só com a minha, mas dos outros também, dos outros professores. Valeu, pessoal. Até quinta, então. Um abraço.